Uma pessoa me disse que acordou, foi ao banheiro e cruzou com o seu marido se masturbando e que ela ficou profundamente chocada com isto. Daí ela me perguntou se é normal. E, bom, antes de responder, eu queria dizer que esta pergunta não vem do nosso grupo de ontoanálise. Quando eu comecei a gravar, não havia nenhuma pergunta no nosso grupo. Até já deixo o recado aqui para o pessoal, coloquem suas questões lá, caso queiram. E aí eu trouxe essa pergunta de outro grupo porque tem um interesse ontoanalítico. Será que é normal um marido se masturbar? Depende muito de onde se faz esta pergunta. Não é uma resposta assim tão simples, sim ou não. Porque a fonte da interrogação faz toda a diferença, ok? Então, tem aquela visão, por exemplo, religiosa, que já é bastante taxativa, e aquela outra visão mais liberal, que é também taxativa no sentido contrário. Então, tem aqueles que diriam assim, é anormal, pronto. Não deveria, nada justifica, é uma falha. Tem gente até que diz, é um desvio de caráter, né? Tem pessoas que consideram uma traição grave. Por quê? Por conta dos seus valores. Tem outras pessoas que acham que não, que é totalmente lícito e até mesmo recomendável, que isto traria uma saúde sexual, uma saúde mental em todos os casos. Então estes são os extremos, aqueles que proíbem em qualquer circunstância, aqueles que, além de liberar, ainda recomendam. Eu não quero trabalhar nenhum esquema e nem em outro. Tá? Eu quero trabalhar no meio, digamos assim. Apesar de que essa história de caminho do meio eu acho terrível. Né? Mas eu vou dizer o que significa trabalhar no meio. É o seguinte, do ponto de vista técnico, apenas por isto não significa que haja uma disfunção. Por exemplo, as principais coisas que alegam, sendo contrário, né, é que existe uma disfunção. Tá? Se o cara faz isto, é porque ele tem um comportamento sexual desviado e por isso ele recorre a este tipo de coisa, que isso não é normal. Tem gente até que afirma o seguinte, que ele tem um problema em sua masculinidade. Olha que coisa, a masturbação agora, por incrível que pareça, virou problema de masculinidade. Tá? Tem movimentos que não são tão antigos assim, mas que foram muito fortes e que enfatizavam a privação masturbatória como sendo uma forma assim de adquirir mais consciência, como se fosse um tipo de meditação. O corpo reagiria, teria mais testosterona, o cara teria um superpoder cerebral, juro, isso não é brincadeira não. Teria um superpoder cerebral, mais capacidade de se conectar com as coisas, enfim. Tá? Este movimento acabou que sendo um movimento também meio que religioso sem ser cristão. E acabava que dizia que toda masturbação, não vou dizer o nome do movimento para não entrar em intriga com ninguém, mas acabava que ele dizia isso, que toda masturbação seria disfuncional, mesmo a masturbação de um jovem, por exemplo, e que em alguns casos, pior ainda, em alguns casos sinalizariam que aquela pessoa era viciada mesmo. Aí tem outros que pensam assim, não, se masturbou, isso representa que não deseja mais, não deseja, porque se desejasse, se gostasse, não faria isto. Também não acho que seja obrigatoriamente o caso. Está pensando em outra, não faz o menor sentido, está querendo outra, está desejando outra, está cansado do casamento, obrigatoriamente não, de modo algum. Então tem estes que pensam nessas principais hipóteses. É uma disfunção, é um vício, é sinal de que o sentimento não está mais legal, é sinal de que tem desejo por outra pessoa, e não se trata disso. Então não é anormal nesse sentido, como se houvesse uma obrigatoriedade destas hipóteses aí. E já tem outras pessoas que pensam no contrário, né? Que o casamento, a monogamia, esse é outro movimento também, que eu não vou nomear, mas que existe, que a monogamia é castradora e a monogamia ela é adoecedora. Então, num relacionamento, pelo fato de que as pessoas ficam com desejo privado, o relacionamento
segundo o pensamento destes, se baseia na castração, na privação do fluxo do desejo. Então isso seria o ponto de partida para muitos adoecimentos físicos e mentais. Então a pessoa que fica se privando de fazer alguma coisa e até mesmo de pensar, ela adoece com o tempo, ela se desordena, ela pode ter uma série de coisas, de angústia, de comportamento cada vez mais melancólico, e que isso faria mal. Essa é a visão totalmente contrária, inversa à que eu disse anteriormente. Então, conforme o pensamento destes, seria preciso algumas coisas. Primeiro, o ideal seria a liberdade nos relacionamentos. Relacionamentos que fossem relacionamentos, mas que permitisse a liberdade sexual. Quem quisesse sairia a qualquer momento, enfim. Tem até variedades destes relacionamentos, Alguns dizem, destes pensamentos, aliás, destes movimentos. Alguns dizem que a mulher precisaria de mais liberdade do que o homem. Então, a mulher foi castrada há muito mais tempo, viveu em um regime patriarcal. Então, isso trouxe muitos danos que estão entranhados na mulher, e ela precisaria de mais liberdade para sair e viver sua sexualidade, ainda que estivesse em uma relação. E o homem deveria, assim, aceitar, compreender que é terapêutico para ela, que faz parte da trajetória dela e que ela já foi privada durante muito tempo. Então, qualquer homem que exigisse da mulher um comportamento monogâmico e fiel, a estaria adoecendo, não seria legal com ela, porque a mulher intrinsecamente precisaria disso. Então vejam, é outra visão. Então o ideal seria isso, a liberdade completa de acordo com o pensamento desses. Mas não havendo a liberdade completa, pelo menos a fluidez no desejo, na fantasia, o que entraria aí a masturbação. Tem também um outro, que assim, umas escapadelas secretas, no meio do caminho, umas escapadelas secretas. Então a pessoa daria uma escapadinha de vez em quando para se realinhar e depois voltaria para a sua cela, por assim dizer. Ou então ela incrementaria a sua vida introduzindo o hábito da masturbação, o que teria um efeito terapêutico. Então percebam, assim, tem muitas visões. Só que a pergunta dela foi se é normal. Eu sei que esta pergunta é influenciada por todas estas compreensões, E seja por um lado mais do que o outro, mas o ponto é esse, assim, do ponto de vista da saúde mental, não se pode dizer que haja um problema na pessoa simplesmente por conta disto. Eu sei que tu vais encontrar outros profissionais aí que dirão que sim, existe sim, eu sei. Do ponto de vista exclusivamente da saúde mental, assim, das teorias sobre esse assunto, que fique claro, por favor. Agora, tem toda a questão dos valores, dos princípios que guiam cada pessoa, cada casal. Esse é o ponto. Eu estou falando de valores mesmo, não estou falando de idealizações ou de romantismos, tá? Que fique muito claro. Mas tudo bem, também essas romantizações e essas fantasias e romantismos, elas podem virar acordos, e a partir do momento que há um acordo, o outro que aceitou este acordo, ele é obrigado a cumpri-lo. Acordo, para mim, é a suprema forma de lei, na minha opinião. Não deveria haver uma constituição de um país que valesse acima de um acordo celebrado entre as partes. Se as partes celebraram voluntariamente algum acordo, fizeram um pacto, um contrato, então aquilo deveria ser a lei maior. Independentemente, de, mas foi uma fantasia, não, fizemos um acordo. Então, isso é outra história, tá? Dizer assim, que uma pessoa, ela feriu um acordo é uma coisa, perguntar se há uma normalidade no comportamento é outra coisa completamente diferente, mas às vezes tentar explicar tantas coisas ao mesmo tempo acaba que confunde demais. Eu espero que esteja claro até aqui. Então, mas é um acordo
celebrado em fantasias ou em romantizações. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente são os princípios. São princípios. Princípios. Quando alguém é guiado por princípios, quando a própria relação tem seus acordos calcados em princípios e não em romantizações. Qual é a diferença? Digamos, duas pessoas têm uma compreensão de vida, têm princípios de vida muito semelhantes. Por conta destes princípios, elas sabem o que é certo e o que é errado para elas, tá? E firmam um acordo com base naquilo. Olha só, digamos, um casal cristão que entende o que é santidade de vida conjugal, né? O que é a santidade do leito conjugal, que tem a visão do reino, e é nesta visão que eles pautam o relacionamento deles, que tem a visão da sexualidade de acordo com os preceitos divinos, enfim, tá? Tem todos os seus princípios e firmam acordos com base naquilo, é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é a seguinte: há duas pessoas que são até alguns princípios semelhantes em algumas coisas, mas têm suas visões diferentes, e aí, né, tem ali uma ideia de como deveria ser um relacionamento, mas elas não têm nenhum princípio, nenhuma busca em relação àquilo, pelo contrário. Então, a mulher se casa com um cara, por exemplo, esse cara acha que, sei lá, que se ele sair de vez em quando, aí não vai ser um problema, ele é homem. Ou mesmo a mulher pode pensar assim. Tem mulheres que pensam assim, e assim sucessivamente. Enfim, eles não têm nenhum princípio em relação àquilo. Mas, de repente, é uma fantasia, uma romantização. Apesar de não haver princípios, ela tem uma expectativa, assim, romântica apenas, de que se eles se envolverem, ele vai ficar tão cheio dela, que mesmo que os princípios dele não batam com aquilo, aí ele naturalmente abandonará outras práticas. Não é assim que o jogo funciona. Por isso que é super importante saber com que pessoa tu te envolves, que pessoa que tu trazes para a tua vida. Depois não vai, mas é porque não é normal, é porque não ama, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. A pessoa te ama de acordo com os princípios dela. Tu já sabias quais eram os princípios dela. Por que te faz imaginar que a pessoa tem os seus princípios e porque ela te ama, ela vai mudar para te amar de acordo com os teus princípios? Aí é que está o grande problema, pelo amor de Deus.